Agradecer a presença, né, dessas duas rainhas aqui no palco, dizer que é um privilégio e mais do que nunca também nesse momento que a gente vai estar agora, que é um bate-papo, né, maravilhoso que a gente vai fazer. Então aqui não tem a ideia do certo ou errado, mas tem a ideia de uma conexão onde a gente vai se unir e seguir, sem dúvida alguma, saindo daqui hoje muito mais inspirado e muito mais com mensagens que nos fazem entender que a vida vale sempre a pena. Então, começando Nádia e Gisele também, gostaria de pedir para que se apresentassem. Eu acho que nada melhor do que a gente começar a conversar, entender quem somos e, mais do que isso, falar sobre a trajetória de vocês, mas se apresentem para quem talvez ainda não conheça essas pessoas incríveis. Tá certo. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês todos. E eu nunca... Parece mentira que hoje eu fiquei falando para mim mesma, mas será que eu vou fazer vestibular? Será que eu vou fazer concurso? De tão nervosa que eu estava. Mas eu vou falar para o meu povo, meu Deus, que loucura é essa? E eu tinha conversado com o Rodrigo outro dia, né? E aí eu fiquei mais tranquila, fui escrevi muitas páginas, não tem ideia. Digo, mas o que é isso? Estou ficando doida, meu Deus. Mas que eu gostaria de falar para vocês, assim, eu sempre tive sonho de um momento como esse, mas eu pensava assim, eu vou passar para os meus netos, eu vou passar para minha filha, as coisas que eu passei, e então eu fico muito ansiosa trabalhando com o meu filhão aqui, o Dr. Cyril Quadros, que é meu filho adotivo agora, de coração, não é? Então, meu filho odontológico, e mais a minha filhota Itanajara, que quando ela era pequena, estava na escola Dom Pedro I, e ela corria atrás de mim, e uma vez ela brigou lá, estavam brigando com ela, e ela disse, pode fazer queixa de mim para a diretora? Isso ficou na minha cabeça, eu acho que ela não lembra, ela era pequena. Ela disse, pode dizer para a diretora, para a professora que eu estou brigando, que dentista é mais e ela é negra que nem eu. Aí ela foi lá para dentro do consultório, desafiando, eu disse, imagina a minha responsabilidade, né? Ela podendo brigar, então foi se acolher lá comigo, o dentista está ali para me defender, né? Muito interessante. Mas eu até escrevi para não me estender muito. Por que eu sou dentista? Era um sonho meu. E da onde veio esse sonho? Eu sempre me perguntava por que eu quero ser dentista, né? Aí a minha mãe trabalhava numa escola Ernesto Dornelles, que tinha consultório dentário, tinha vários como é que eu vou dizer para você, segmentos de saúde que ensinavam para as crianças escovar os dentes, e tinha enfermeira, tinha enfermagem, tinha um lugar onde cuidava dos bebês. E quando a minha mãe estava me esperando, imagina, eu estava lá no útero da minha mãe, começou a trabalhar nessa escola, e a diretora disse, bom, Idalina, como tu estás grávida, então tu vai limpar o consultório dentário e o consultório médico, porque ela era servente da escola. Aí a dentista, para sair um pouquinho mais cedo, ela disse, eu vou te ensinar a tu escovar os dentes das meninas, e se elas tiverem dor de dente e eu não estiver aqui, tu bota esse remedinho ali dentro do dente, seca bem e bota ali, que se chama eugenol, que tem aquele cheiro característico de cravo, sabe? Aí ela ia, diz que cheirando aquilo, e a dona Nádia lá na barriga. Bom, aí esse é um detalhe. O outro detalhe que eu me perguntei por que eu queria ser dentista, eu tinha um tio que ele bebia muito, e eu sempre andava atrás dele. Aí eu era criança, andava atrás dele. Aí eu disse, deixa que eu vou escovar teus dentes, porque ele tinha o hábito de sempre fazer isso. Eu digo, por que o senhor está fazendo isso? Ah, é porque eu tenho dor de dente. Aí eu digo, então eu vou arrumar seu dente. Aí uma vez peguei massa de vidro, eu acho que ele estava, né? Eu peguei massa de vidro e botei nos dentes dele. Dentista, né? E fiz isso também nas minhas irmãs, as coitadas, uma com 2 anos e a outra com 6 meses. E eu me lembro que eu estava trocando os dentes, botei massa de vidro em todo mundo. Aí a gente foi parar no pronto-socorro. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai e a mãe chorando, porque depois a minha mãe me contou, o médico disse, ela está envenenada, tem que descobrir o que ela mexeu. Aí eu engoli porque eu fiz de chiclete, porque estava sem dente em cima, então eu botei em mim.
E a minha irmã, de 2 anos, que é a Margarida, que eu acho que muita gente conhece, ela não gostou, cuspiu, não sofreu nada. Mas a de 6 meses, que era a Elizabeth mais moça, engoliu, então nós duas passamos mal. Aí depois, quando eu estou lá na odontologia, eu me dei conta, mas tu vê, né, por que eu sou dentista? Porque lá quando a minha mãe estava grávida, era o que ela fazia. Aí eu fiz odontologia para bebê. Foi uma coisa assim, uma conexão. Mas, antes, que é o que o Rodrigo conversou comigo, eu não vou fugir do assunto. Eu entrevistei antes. As vivências em família, né? Quando eu entrei na faculdade, que ali no convite diz... como é que diz no convite? Invencibilidade dos profissionais negros na área da saúde. Passei invisível na faculdade, porque tem um dia que a gente faz a matrícula, quem passou faz a matrícula. Aí, isso eu tô falando para vocês, assim, eu acho que muito pouca gente era... Eu não vou estar contando a realidade, mas eu tenho que contar, assim, que é isso, muita gente não estava nascida ainda. Eu estava entrando lá na faculdade, passei no vestibular, muito bem, faceira, meus pais faceiríssimos e tal. Eu não tinha noção do custo, mas eu disse que se eu vou fazer, de qualquer jeito, eu vou fazer. Aí, eu passei no vestibular e quando a gente tinha um dia para fazer a matrícula, aí entrei no portão da universidade, fui no ingresso e registro, dei lá a carteirinha, claro, aí recebi o papel, fui na PUC, fui lá no banco, do banco fui na faculdade. Cheguei lá, tinha um professor, me olhou e disse, tudo bom, como é teu nome? Meu nome é Nádia. Ele olhou lá, meus parabéns. Por onde que tu veio? Tu entrou lá ali no portão, e aí? Aí eu contei pra ele, fui no ingresso e registro, depois eu fui no banco e vim. Que bom, ficou quieto, nada, tudo bem. Tá, fui embora. No primeiro dia de aula, ele me deu os parabéns na frente de todo mundo, disse que ninguém entrava atrasado na aula dele, que era a mesma coisa que sessão espírita. Achei ele um pouco debochado, mas tudo bem, né? Ele botava as mãos no bolso e dizia comigo, passa, quem sabe, quem não sabe eu rodo mesmo. Aí, tá todo mundo na aula, eu sempre fui da turma do gargarejo, que é ali. Ele disse, como é teu nome mesmo? Aí eu disse, meu nome é Nádia. Tu poderia levantar e virar para trás, porque eu estava de frente para ele. Então, é como se estivesse aqui. Você de frente para mim, vira para trás, olha para aquela turma. Aí ele disse, aquela turma que está lá atrás, eles são reprovados comigo. Eu sou professor de anatomia e reprovei ele. Eu posso te chamar de artéria principal, pode ser? Disse para mim, eu disse, pode. Sabe o que é artéria? Eu disse, sei. Ele disse, claro que tu sabe. Quem passou no vestibular sabe. Eu disse, pois é. Bom, aí ele disse, aquela turma que está lá atrás, eu rodei eles em anatomia. E eles me botaram na justiça. Aí quando o juiz me perguntou, o senhor veio sem advogado? Eu disse, vim. O senhor, desculpe, meritíssimo, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se o senhor for um dentista, o senhor pergunte para o seu dentista se ele foi meu aluno. Se ele foi meu aluno, o senhor fica tranquilo. Fica tranquilo, porque ele sabe a anatomia, o senhor não vai ficar de boca torta, ele não vai lhe dar uma anestesia moldada, ele vai ser ok. Porque comigo não passa quem não estuda. Aí ele disse, por isso que eu estou chamando essa moça de artéria. Porque vocês estavam lá pintando todo mundo e ela passou. Por vocês não viram. É bem assim, quando vocês estão estudando. Passou ali. Por que será, né, Nádia? Tu tem noção de... Mais ou menos, eu disse para ele. Mas isso não vem ao caso. Eu queria entrar na faculdade de odontologia e entrei. É isso que me interessa. Porque o meu pai sempre disse, racismo sempre vai ter. Agora, o problema é de quem tem, não é teu. E eu disse, bom, é mesmo. E aí, quando um professor lá no curso me disse, por que você não faz outra faculdade? Eu disse, por quê? Porque odontologia é uma casta. Eu digo, pois então eu vou pertencer à casta. Olhando para ele, vou pertencer. Aí ele disse, não disse nada, estava furioso, mas eu já conhecia ele de nome, porque outros colegas já tinham uma amiga negra,
estava lá fazendo odontologia, foi para Pelotas, o outro foi para o Mato Grosso. Aí quando ele me falou isso, ele me convidou para estar assim, conversando comigo na sala dele. Aí eu perguntei para ele, é só isso que o senhor queria falar comigo? Para eu desistir? Aí ele disse, eu digo, então, com licença. Aí saí, ele fechou a porta, eu voltei. Bati na porta, me esqueci de lhe dizer uma coisa. Ele, o que houve? Assim, é que eu pago a universidade para o senhor me dar aula. E se não dá nós dois, eu vou ficar. Com licença. Aí eu não sabia que eu não sabia, assim como é para dizer para vocês, o poder isso que eu disse para ele, porque ele contou na sala de professores, sabe uma negrinha que entrou agora, o desaforo dela, dizer para mim, se não der para ficar nós dois, que ela vai ficar. Ela me paga. Aí 10 mil vieram me contar. E disseram, nós estamos contigo. É a primeira que olha ele no olho e... tu é valente, guria. Pois é. Aí, a mãe da minha avó, ela me ensinou também uma coisa assim muito interessante, né? Por isso que hoje eu sou avó e me cuido muito, que eu falo pro meu neto. Uma vez ela me esperava na saída do colégio. E aí eu estava na saída, ela estava na saída, e eu vinha vindo ali no pátio com as amigas, e ela perguntou o que houve, o que aquelas duas estavam te dizendo. Elas me chamam de negra. Tá aí, tu não é? Sou. Aí eu acho que eu disse isso. Eu tinha uns 9 anos, eu acho. Aí a minha avó disse, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Aí abriu, me botou na frente do espelho e disse, tu é uma negra bonita. E aí tu disse para aquela gringa, tu é gringa feia. Isso que tu disse. Tá. Meu pai disse, não se deve dizer isso, que tem, mas ela disse sim. Ponto. Acabou. Depois de formada, estou trabalhando na prefeitura. Aí estou no banco, aí o gerente me disse, a senhora pode dar uma chegadinha aqui dentro, que ali no setor, que queriam me dar um cheque, alguma coisa assim. Ele falou isso. Aí eu cheguei lá, olhei esse departamento jurídico, eu disse, o que será que eu vou fazer aqui? Aí diz a advogada, entra a negra mais bonita do grupo escolar Otávio Rocha, quando nós tínhamos 8 ou 9 anos, ela disse. Aí eu disse, Marília! Aí a gente se abraçou, tudo. Aí ela contou, não, a Nádia, uma vez eu chamei ela de negra, e a Nádia me deu a maior lição do mundo. Ela disse, eu sou negra e sou bonita, e tu é uma gringa feia. Isso eu contei na minha casa, e o meu pai disse, mas negro é negro. Aí ela disse, mas não é isso. Mas eu não disse só isso para ela, fiquei de amiga dela, né? Sim, e tu vê, e isso me gravou muito, porque eu tenho isso assim muito claro na minha cabeça. Quando a gente, todo mundo sabe disso, a gente tem uma amiga que diz assim, na minha casa nunca teve diferença, sempre teve muito, e a gente tem negros como irmãos. Pois então, e para que está precisando de dizer isso? Porque te incomoda? Né? Tem que fazer a pessoa pensar, né? Porque eu me lembro que agora, né, eu me lembro desde que eu iniciei na odontologia, muitas pessoas tomam um choque, né? Assim, dentista, né? Eu trabalhava no Menino Deus. Aí tinha um médico que era meu amigo e indicava, leva lá na Nádia, que era odontopediatra, leva a criança lá e tal. Quando a mãe chegava, cadê a dentista? Eu digo, está aqui. Que susto. Mas você que foi o fulano que falou? Eu digo, sim. Vai querer ou não? Sim, então tá bom. Entende? Então, a gente diz. Aí quando as pessoas ficam muito, assim, a gente vê que elas tomam um susto, aí eu sento assim e digo, pois então, a senhora tem computador? Tem? Pois é. Como eu sou formada já há 45 anos, não ia contar isso, não preciso fazer a conta da minha idade.
Mas eu tô brincando. Mas quando as pessoas falam isso, aí tu tem que fazer elas pararem assim. Eu estou estudando para a tua saúde, independe da tua cor, né? Então foi um gerente do Bradesco falar comigo, porque ele disse que a senhora andou tirando as pessoas não desistir do nosso plano. Eu digo, não sabia. Que pena, né? Mas acontece que eles perguntaram se eu tinha o seu plano. Aí quando eu entrei lá no banco para fazer, vocês disseram, o que a senhora deseja? Eu disse, aonde tem plano para dentista? É só para a empresa. Ah, então tá bom. Até logo. Aí eu pensei, vocês vão me pagar. Quando chegar alguém lá no meu consultório, eu vou tirar de vocês. Aí quando a pessoa pergunta, tem Bradesco? Eu digo, o que tu acha que o Bradesco vai fazer para a tua saúde? Nada. Ele quer que tu pague. O banco é dinheiro. Então, faz prevenção, que é barato para mim, dentista, para não comprar um monte de material, vou te ensinar a escovar os dentes. Sempre. Cuida da tua saúde. A saúde começa pela boca. Aí tu tem que ir passando isso. A saúde começa pela boca. Tá aí o seu Covid que gostou de sangue. Então vai no fígado, vai no pulmão. E aí, as pessoas acreditam na gente? Quando te veem, não, elas acham negro, não vai dar. Então, e mesmo, não é? Dentro da odontologia ou dentro da saúde, se cada pessoa que conversa contigo, que começa a indagar, será que ela sabe? Será que ela... É muito interessante isso. É muito interessante. Eu trabalho com o Dr. Sairon no consultório, na Clínica Marfim, não é? Um orgulho para mim, não é? Mas eu procuro passar para eles, assim, eu com 45 anos de formado, né? O dono da clínica fez 40. Aí, meu filhinho... Largou a idade. E aí, larguei, falei. E aí, eu sempre tenho aquela preocupação de passar para eles tudo aquilo que deu errado para mim, para que não aconteça isso com eles. E a Odabá, agora que a Itanajara tinha falado sobre a Odabá, e eu fiquei muito feliz de saber que são empreendedores, não é? E que o dinheiro tem que circular entre nós. O dinheiro tem que circular entre nós. Eu tenho falado muito isso antes de eu ser... Não, eu já era dentista quando eu entrei para o Motirã, movimento do PDT, com o Dr. Alceu Colares, que é uma pessoa que eu agradeço muito a ele, está lá com 94 anos, maravilhoso, me ajudou muito, não é? Me incentivou para estudar. Eu sempre que eu agradeço para ele, ele diz assim, mas Nádia, tu que estudou, eu te ajudei, não é? Te dei um empurrão, não é? E tu que te ajudou, tu que estudou. Então eu digo assim para as crianças, vamos estudar, vamos ter o objetivo, porque pedras terão no caminho sempre. Mas se a gente tiver o objetivo, tu olha para ele e tu diz, isso não é nada. E vamos embora. Maravilha. E já para dar continuidade com tantas falas, né, dessa história incrível da Nádia também, e a gente aqui sempre falou, é muito pouco tempo para tanta história, né? É uma conexão que entre outra, e a galera fazendo sinal, porque como é que eu quero saber o final disso também. Eu também tenho que chegar nesse lugar, porque a cada momento é o ensinamento delas. Mas pedindo licença para a Nádia também, para a gente continuar essa troca aqui de informações, energia e muitas histórias incríveis. Agora a gente também tem a Gisele também, aqui. Essa maravilhosa que não somente na área da saúde, mas também a gente já se conectou em tantos momentos incríveis. Eu gostaria agora também que falasse um pouquinho da tua trajetória. E já para aproveitar o momento em que a gente sempre, na adolescência ou infância, a gente acaba ao longo da vida tendo uma aptidão que nos liberta para alguma coisa, o que eu vou ser, onde que eu vou seguir meu caminho, o que flora. Então, ao longo da tua caminhada, em que momento girou a chave e a área da saúde
virou um dos amores da tua vida. Boa noite a todos, a todas e a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, Aldabá, pelo convite. Obrigada, Aline. E quando virou a chave, né? Eu fiz o vestibular com 17 anos. Na minha matrícula, quem foi fazer minha matrícula foi minha mãe, porque eu era menor de idade. Precisava que um adulto fosse junto. Não tinha muita ideia do que era a enfermagem em si, mas eu sabia que eu queria cuidar das pessoas. Essa coisa de... Eu sou a filha caçula, né? Sou filha do seu José e da dona Maria. Fiz o vestibular de enfermagem e logo a saúde coletiva me despertou um interesse muito grande, assim. Sou trabalhadora do SUS há 25 anos, trabalho na Secretaria da Saúde e há 22 anos eu trabalho num serviço de vigilância epidemiológica. Trabalhei durante 10 anos no programa de imunização e há 12 anos, então, eu trabalho no núcleo de doenças transmissíveis, né, que trabalha com doenças infecto-contagiosas e atende a população no controle das doenças. 2020, 2021 e 2022, que ainda não acabou, foram os anos mais desafiadores de todas as nossas vidas, de todas nós, e na minha, então, tinha dia que se eu vou me mudar para outro planeta, porque não dizia nem dizer que queria mudar para outro país, que não tinha como, né? E falar da invisibilidade dos profissionais negros é dizer que em muitos locais, na grande maioria das vezes, eu estive sozinha nesses espaços, com poucas colegas na graduação, nas especializações que eu fiz, no meu mestrado, no doutorado. Sempre trabalhei desde os meus 14 anos. Minha mãe botou para trabalhar cedo, para dar valor para o dinheiro, né? Meu pai também sempre foi um homem muito trabalhador. Eu fui, da minha família, a única profissional que se graduou. E isso, na verdade, não é para ficar ostentando o título, é para dizer que quanto que percorrer e lutar pelos nossos sonhos, isso é trabalhoso e merece... E precisa de muito esforço e que muitas vezes está relacionado a muita renúncia também de muitas coisas nas nossas vidas, né? E me tornei doutora, né? Com muita alegria. E pagando, né? Porque o meu doutorado, a minha opção, eu ia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e eu pagava ficando aqui em Porto Alegre. Como eu tinha que trabalhar, foi essa a minha escolha, deu tudo certo. Eu empreendo desde 2009, ainda falei para a Denise, nem tinha me dado conta, porque assim, o sistema de saúde ele não dá conta, né, das demandas que existem no dia a dia do serviço de saúde. E vendo uma deficiência dentro dos espaços de saúde em capacitar pessoas para trabalhar na área de vacinação, em 2009 eu fiz parceria com uma colega e durante 10 anos eu dei cursos de vacina aos finais de semana para complementar a renda, né? E depois, durante 2 anos, eu fiz parceria com uma outra colega numa outra empresa e em 2020 eu gravei um curso online do home office da minha casa, sabe, assim, ó. E ainda a minha colega assim, não troca a blusa, porque tem que fazer uma sequência. Então assim, eu trabalhava na secretaria, nos dias que a gente não virava, porque eu virava 10 horas dentro da secretaria por causa da pandemia, eu chegava em casa e gravava os vídeos. Então, empreendendo, né, e agora eu iniciei, e a Aldabá tem me ajudado muito, a Aline tem me ajudado muito, assim, em encorajar e tocar os meus projetos educativos, né? Hoje mesmo, né, nós tivemos iniciando nosso projeto de cuidado afrocentrado, né, na enfermagem, profissionais da enfermagem, mas profissionais da saúde. Aquele rapaz está ali na porta, ele é meu grande incentivador também, o Alexander. E, nossa, seria muitas pessoas para agradecer. Mas para dizer que vale a pena a gente lutar pelos nossos sonhos, mas saber que esse caminho, né, ele tem pedras no caminho, a gente vai lá, desvia e segue com o nosso objetivo, né? Mas para falar dessa questão da invisibilidade, eu sempre fui uma pessoa que minha mãe dizia assim, te aborreceu? O que aconteceu? Porque chegar a minha cara sempre mostra, né?
levanta a cabeça e segue. Então foi isso assim que eu tenho para minha vida, né, de sempre ter a consciência do que eu quero conquistar, e eu felizmente tenho conseguido tudo. Mas nem todas as mulheres negras, e eu sendo enfermeira, nem todas as mulheres enfermeiras tiveram o devido reconhecimento ao longo da história da enfermagem em todo o mundo e no Brasil também. Então eu quero... Tem um tempinho ainda? Eu quero aproveitar agora e mencionar algumas dessas mulheres. Até porque o que tu contar eu vou ouvir até o final. Tá bom. Não tem sinal que vai fazer a gente parar agora. Rapidinho. Eu queria então mencionar a Maria Jane Ciaccoli, que ela na verdade foi uma enfermeira jamaicana, e ela na verdade trabalhou junto com a Florence Nightingale, que é a precursora da enfermagem no mundo, e na verdade quando a Mary quis entrar para a equipe da Florence, ela não foi permitida a entrada dela no grupo de trabalho que atuou na Guerra da Crimeia, por ela ser negra, obviamente, né? Isso aconteceu em 1854. Iria também mencionar a Maria Soldado, né? Que ela foi uma enfermeira que trabalhou em 1932, né? Quando houve então a derrubada do governo do Getúlio Vargas, também não reconhecida. A Maria José Barroso, né, que é, no caso, a Maria do Soldado. A Lídia de Dores Mata e a Josefina Mello, a Lúcia Conceição e a Maria de Lourdes Almeida foram as 3 primeiras enfermeiras a ingressarem no curso de graduação da USP em 1940. A Rosalda Paim iniciou o curso de enfermagem em 1947 também. E ela, na verdade, foi a precursora da enfermagem na saúde coletiva, que é hoje uma denominação, um ramo de atuação da enfermagem. Mas lá em 1947 ela já começou a falar do que era cuidado universal, igualitário, equânime, a humanização do cuidado. Ela já fazia isso na década de 40. A Isabel Santos, né, ela teve uma trajetória nos anos 50 e ela foi uma enfermeira que foi assessora do Ministério da Saúde e teve também a participação na Organização Pan-Americana de Saúde. Ainda nós tivemos a Maria Estela, né, que na verdade foi professora e estudante da Escola de Enfermagem da Federal da Bahia, e ela ocupou a cadeira 33 Academia de Letras da Bahia também, uma enfermeira letrada, né. A dona Ivone Lara, que todo mundo conhece, né? Ela trabalhou do lado da Nise da Silveira, mas poucas pessoas sabem da atribuição dela enquanto profissional de enfermagem, que cantava os pacientes nos manicômios da cidade do Rio de Janeiro, né? A USO fez uma linda homenagem para ela também pelo reconhecimento do trabalho que ela fez aos profissionais. E falar que a enfermagem, ela é composta pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelas auxiliares e pelas parteiras, né? Como a dona Itanajara falou. Então, ela é uma profissão muito fragmentada. E só que a gente tem que lembrar que 56% da mão de obra dessa enfermagem que tocou esse país, e principalmente na pandemia, é formada por pessoas negras. E dentro do corpo técnico de auxiliares de enfermagem, a maior representatividade, que chega a mais 60% no país todo, é formado por pessoas negras. Não sei se tem alguma técnica, alguma auxiliar, alguma enfermeira, né? Parabéns pra ti, colega, né? Parabéns para vocês também. Então, de lembrar que nós somos a segunda força maior de trabalho desse país. Então, que a jornada, né, e o piso definitivamente sejam regulamentados e assinados pelo presidente da República, porque chega de invisibilização, né? Os profissionais de enfermagem e todos os profissionais da saúde merecem o devido reconhecimento, a devida jornada digna de trabalho, porque a gente não tem que trabalhar em 2 ou 3 lugares. Eu sou uma mulher que trabalhei 25 anos em 2 ou 3 lugares, nunca soube o que é fazer uma coisa só na vida, até porque a pessoa é agitada. Mas eu também é porque, né, as necessidades também nos exigem isso, né? E por enquanto é isso, Rodrigo. Obrigada. Por enquanto é isso. Maravilha.
Viu, Feijão? Com ela também tem um pouco de ti. Ela tá me lembrando, ela tá roubando minhas falas aqui. Mas então, pegando o gancho que a Aline falou, é exatamente isso. A gente sabe que uma das principais formas de saúde, a mentalidade tem que estar em dia, né? Já diria algum, não vou saber o autor, mas é um Karate Kid que eu devo ouvir, mente sã, corpo sã. Mas eu quero dizer que, de verdade, quando a nossa mente está tranquila e a gente sabe o quanto isso é importante, eu acho que tudo transcende para ser melhor. Para a mente de vocês estar tranquila, eu sei que vocês têm histórias que, na grande parte, também são pesadas, por mais leve que vocês tornam aqui conversando, mas a gente consegue sentir essa energia, o impacto que essas histórias causam. Mas assim, quando o coração está em paz, tirando a parte da medicina que já é a vida, o que vocês fazem que o coração canta, tipo, se não fosse da área da saúde, onde eu estaria? O que o coração de vocês canta quando vocês não estão tratando das pessoas diretamente? Posso falar? Pode falar. Na faculdade, como eu estudei em instituição privada, eu precisava trabalhar, fazer estágio remunerado, então não estudei em universidade pública. E aí eu fiz teste pro coral. Na verdade eu fiz teste, fui pra capoeira, não me dei muito bem. Aí fui pro teatro e fiz os 2 anos de teatro na faculdade, na universidade. E aí eu entrei pro coral, fiquei 10 anos, né? Tem CD gravado, várias apresentações de teatro. Tô do lado dele, não sei, cantando, desafinando aí. A gente cantava MPB, então 10 anos da minha vida acadêmica e eu me formei, eu ia pro plantão, eu trocava com a minha colega quando tinha apresentação para poder ir nos ensaios, assim. Eu sempre gostei de dançar e agora que eu tô mais light, né, na minha vida, assim, correndo menos, eu voltei a dançar, né, então eu faço estileto, faço dança afro também, fiz uma oficina ali de 4 semanas de dança afro-atlântica também lá na Casa de Cultura, e adiei 30 anos meu sonho por ser modelo, e o Alex, então, porque eu sou cliente dele, porque assim, né, professor, a única negra da faculdade, para mim, professora homenageada, vou no Alex, e aí eu sempre ia produzida para as formaturas, sempre achavam que eu era a Paraninfa, nem sempre eu era. E aí o Alex, então, ficou sabendo pela Aline que precisava de uma modelo negra, careca, e aí então, quando eu fui ver, eu estava fazendo o catálogo do editorial da Elsan em 2020, e aí agora então sou modelo de uma agência de Porto Alegre, mas trabalho mais independente do que vinculada à agência mesmo, né? Então é isso que eu faço nas horas vagas. Mas tu mora na Terra, né? 24 horas, né? Tá entendendo, né? Maravilhoso, né? Eu tô até com medo de perguntar pra Nadia que ela faz. Eu monto um foguete quando eu tô descansando. Meu bem, o que tu faz? Não, eu sou professora primária. Mas não vai me dizer que professora primária é só isso? Não, antes de eu fazer odontologia, eu fiz magistério, que era um sonho do meu pai, da família. Então eu sou professora primária, dei aula há muito tempo. E nunca consigo me afastar dessa profissão, porque trabalho, dou uma corrida em escolinhas, né, de amigas, escola infantil, né? Então eu vou lá, falo sobre saúde, converso com os pais, falo principalmente sobre saúde, né? E professora. É difícil, né? Eu achava que eu era importante, eu fazia algumas coisas legais. Eu vou desenhar mais, eu acho, agora. Vou fazer vestibular de novo. Incrível, né? Mas o quanto é rico, como que tá o meu tempo? Voltei. Eu nunca fiz parte assim, de uma escola pública e não me via também. E o que é mais interessante, que a Odabá acaba trazendo de uma maneira muito gigantesca, pelo menos para mim, é que a gente nem sempre acredita que precisa ser forte o tempo todo, né? Eu não imaginava quando estava lá o quanto de coisas acontecia, porque para mim aconteciam um pouco de problemas quando fala sobre preconceito, ao contrário.
onde a gente ouvia, tipo, Rodrigo, tu é tão mais clara, eu acho que tu não é negro. E aí, na minha casa, eu sempre tinha uma irmã que não deixava eu namorar com uma pessoa que não preta, porque ela era bem militante. Então, a gente vivia dois polos de uma confusão social, porque eu acho que o homem acaba tendo esse privilégio, joga bola, brinca, e muitas vezes acaba não tendo que refletir tanto como uma mulher preta que passa por N coisas que a gente sabe que num lugar de homem pode tornar isso mais importante. Eu sou um dos únicos homens que trabalha dentro da curadoria. Isso me gera uma responsabilidade bem grandiosa. Elas dizem que sim, eu falo, claro, não é por coragem, é por medo. Tô brincando, mas é um privilégio. E dizer que hoje estar com vocês duas aqui no palco me demonstra ainda mais o quão a gente pode aproveitar das nossas oportunidades de aprender com o próximo, e agradecer demais a presença de vocês aqui. Finalizo, continuo. Pode finalizar? Eu queria pedir para que vocês, todo mundo que está aqui, principalmente empreendendo, a gente sabe que sempre há uma conexão que pode ser tirada, por exemplo, para quem está começando hoje, por tudo que vocês passaram, se fosse para dar uma dica, porque empreender é um mundo muito solitário muitas vezes, né? Onde a gente trabalha muito tentando agradar os outros e nem sempre a gente sabe se está no caminho certo. E quando busca informação, nem sempre lá ela está. Para finalizar, qual seria uma palavra ao qual vocês deixariam aqui para quem está assistindo e para quem está começando a passar por uma trajetória que possivelmente possa ser similar à de vocês? Eu diria que eu digo para o meu neto, que tem 12 anos, que quando a gente escolhe uma profissão, duas coisas a gente tem que ter em mente: que sirva para fazer o outro feliz e a gente mesmo, e terão muitos obstáculos, e que a gente tem que seguir firme e com fé. Fé em Deus, fé em ti mesmo, e dizer: eu sou capaz. Muito obrigado, meu Deus, porque estou tendo essa oportunidade, não é? E acreditar, porque muitas pessoas, que nem uma vizinha me diz: tu acredita que vai dar certo, tu dentista negra? Quem é que vai entrar no teu consultório? Aí quando eu me formei, perto da minha casa, ela, professora, quando eu me formei, disse: quando tiver dor de dente, vai lá. Escova, cuida, é isso, estou te esperando. Pois é. A gente não tem que desanimar, não tem que ter medo. O medo destrói a gente, né? Claro que tu tem que obedecer algumas coisas, assim, tu não vai ultrapassar a tua linha. Todos temos nossos espaços, não é? Bom, não gosta de dinheiro, problema teu, tchau, passe bem, eu com isso, né? Não me olho, também não te olho, te muda, né? É isso. Maravilhoso. Eu desliguei o microfone. Quis dizer maravilhoso. Nunca pare. Eu digo que eu acho que todo mundo chega nesse planeta com uma missão, e que cada um possa descobrir qual é essa missão e fazer ela com amor, independente de qual ela seja, e que a gente sempre possa se reinventar, porque claro, às vezes a gente cansa, né? Se oxigena, conheça outras pessoas, conheça o Gabá, né? Mas segue o teu objetivo, mas que tenha novas maneiras de buscar a conquista do teu sonho. E acho que se tu quer ser generoso com alguém, começa por ti mesmo. Se tu não estiver bem, se tu não cuidar de ti, como é que tu vai cuidar do outro? Como é que tu vai garantir que o teu sonho se realize? É isso. Obrigado.